Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Belezinha? Vamos lá então, ó. Controle digital. Começar a entrar numa parte muito importante aqui do curso. Eu já falei isso para todas as partes, né? Que elas são muito importantes. Mas aqui a gente começa a entrar propriamente dito na análise dos nossos sistemas de controle digital. Então, até esse momento, a gente ainda estava um pouco na análise teórico-conceitual a respeito da discretização. Agora a gente começa a adentrar o tópico de disciplina do controle digital propriamente dito. E para adentrar esse tópico, a gente vai fazer mais ou menos o mesmo percurso que a gente fez lá no nosso curso de sistemas de controle, né, nos nossos aprendizados de sistemas de controle, para conseguir caracterizar o nosso sistema para, numa segunda etapa, fazer o projeto desse sistema de controle. Tá? Então, nessa primeira etapa, a gente vai falar aqui dos sistemas digitais em malha aberta. Vamos ver como é que se processa a conta, será que é igual ao caso de sistemas de controle analógicos, né? Vamos falar também de sistemas com atraso de tempo, enfim. Então, esse vídeo aqui vai dar informações bem legais pra gente do que a gente vai precisar fazer daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é exatamente conversar um pouco mais sobre essa relação entre o R estrela de S e o R de Z. Bom, lembrando que o R estrela de S basicamente é a transformada de Laplace do sinal discreto. Ou seja, quando eu tenho aquele sinal discreto R de kt, né, ou R de k, que eu tenho aquele somatório, né, somatório de k igual a zero a infinito, do R de kts vezes E elevado a menos kts, né, que é exatamente a transformada a transformada de Laplace desse sinal R de kt, né? A gente viu que essa transformada de Laplace R estrela de S, para a maior parte dos casos, quando a gente está usando aquela série, é uma série infinita de pontos, tá? Uma série infinita de valores na frequência. Já R de Z, basicamente, isso a gente viu lá no comecinho, né? Que o R de Z é exatamente essa mesma série discreta quando a gente faz a mudança de variável Z igual a E elevado a STS. Tá? Mas antes da gente dar um passo final, a gente precisa ter um pouquinho mais de compreensão do que está por trás dessa mudança de variável. Isso é essencial para a gente. Ao invés de simplesmente chegar e dizer assim, ah não, isso é uma mudança de variável, eu decidi chamar E elevado a STS de Z. Não, a gente tem que entender melhor por que a gente faz isso. Tá? Então esse é o tópico que a gente vai tratar aqui agora. Tá? Bom, lembre-se lá que a transformada Z de uma série discreta ela é definida como aquele somatório, né? R de 0, R1Z elevado a menos 1, R2Z elevado a menos 2. Enquanto a transformada de Laplace do sinal amostrado R de t com taxa de amostragem Ts é igual a R de 0 mais RTS E elevado a menos TS S mais R 2TS vezes E elevado a menos 2TS S e assim sucessivamente, tá? Em que TS é o nosso tempo de amostragem, tá? Então, se eu considerar essas duas equações aqui, nessas duas formas 1 e 2, fica bem claro para a gente, né, o qual que seria a relação entre o R de Z e o R estrela de S, né? Naturalmente, aqui o R de 0 é igual a R de K, o R de TS é igual ao R de 1, 1TS, tá? O R de 2TS aqui é igual ao R de 2, 2TS, tá? E aqui eu tenho que o Z elevado a menos 1, né? Essa série, ela casa com essa série desde que a gente faça aquela mudança de variável que a gente já conhece. O R de Z é igual ao R estrela de S quando Z, ou quando E elevado a STS é igual a Z. Tá? Então essas duas séries, elas têm uma similaridade muito grande porque uma é derivada da outra. Tá? Só que, além de uma mera mudança de variável, essa mudança de variável, ela traz uma consequência para a gente. E é o que a gente vai começar a discutir neste momento, tá? Para a gente conseguir enxergar isso, a gente tem que observar no R estrela de S uma outra propriedade dele. A gente já viu que o R estrela de S ele é periódico na frequência com frequência j ômega s.
Então é a periodicidade do R estrela de S, que foi a nossa primeira propriedade que a gente viu no vídeo passado. O nosso R estrela de S tem uma segunda propriedade muito importante para a gente, que a gente vai discutir agora, tá? Bom, vamos falar dela então. Multiplicidade de polos de R estrela de S. Então vamos ler bem devagarzinho, vamos apresentar a demonstração e aí a gente discute melhor o que está por trás aqui. Propriedade. Se R de S tem um polo em S igual a S1, R estrela de S terá polos em S igual S1 mais Jm ômega S para todo M pertencente aos números inteiros. Então vamos decodificar essa linha aqui, porque ela tem muita informação aqui atrás. Vamos considerar que eu tenho uma função de transferência R de S contínua que tem um polo em S igual a S1. Quando eu pegar essa função de transferência e achar a equivalente R estrela de S dela, ou seja, eu estou pegando os pontos discretos que vêm da resposta, por exemplo, desse R de S, amostrados por um tempo de amostragem TS, eu vou ter origem ao R estrela de S, ou seja, aquela função de transferência ou aquele somatório de S, de E elevado a menos STS, né? Para aquele sinal discreto equivalente. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que se o R de S, essa função de transferência minha no mundo contínuo, tiver um polo em S igual a S1, o R estrela de S vai ter polos em todo S igual S1 mais Jm ômega S, onde M pertence aos inteiros. A prova é simples, tá? Só que a gente tem que usar uma forma alternativa para calcular o R estrela de S, que vem do domínio da frequência. Tem dois jeitos da gente fazer. A gente já definiu um lá atrás, quando a gente foi fazer o cálculo do R estrela, né? Mas tem uma outra forma que é basicamente essa fórmula aqui, tá? R estrela de S é igual a 1 sobre TS, tempo de amostragem. O somatório de K é igual a menos infinito a infinito. Do R de S mais JK ômega S, mais R0 sobre 2, tá? Então essa aqui é uma outra forma alternativa de calcular o R estrela de S, onde naturalmente o TS é o tempo de amostragem e o ômega S é a frequência de amostragem. Claro, a gente não vai poder mostrar da onde que vem essa forma alternativa e como que a gente chega nesse resultado, tá? Então isso aqui fica aos mais interessados uma consulta aí num bom livro de controle digital, tá? Mas essa forma é um jeito alternativo da gente chegar na R estrela de S. Bom, vamos ver como que a gente expande essa R estrela de S, né? Olha, a gente expande essa R estrela de S assim, ó. É 1 sobre TS, R de S, que é quando K é igual a 0, né? Mais R de S mais J ômega S, que é quando K é igual a 1. Mais R de S mais 2J ômega S, que é quando K é igual a 2. Isso para todos os Ks positivos, até o infinito. E também todos os Ks negativos. Note que aqui eu só coloquei os positivos, mas continua para os negativos também, tá? Mais o R de 0 dividido por 2. O R de 0 é o valor inicial dessa série, tá? O R de 0, o valor inicial da resposta ao impulso desse sistema, por assim dizer, tá? Que também não está aparecendo aqui, porque, em princípio, não é desse resultado que a gente precisa. Note o seguinte, que por essa forma alternativa, o que a gente tem é o seguinte, que se o meu R de S tem um polo, esse polo aparece aqui, ó, R de S. Só que esse polo S igual a S1, né? Ele aparece aqui também como um polo de R de S1 mais J ômega S. E aparece aqui também como um S1 mais polo de 2J ômega S. Então o que acontece é o seguinte, que se o R de S tem um polo em S igual a 1, todos ou cada um desses termos eles vão contribuir com um polo adicional, defasado na frequência, assim, transladado na frequência, melhor dizendo, por J mais ômega S, para cada um desses termos do somatório. Claro que isso aqui é uma prova muito incompleta, porque na verdade a gente deveria que provar isso para com isso mostrar isso, tá?
mas a gente não vai poder mostrar isso com muitos detalhes. Fica aqui apenas como para enfatizar este efeito, tá? Sempre que eu tiver um polo no R de S, todas as contribuições de S mais J, M, ômega S também vão dar um polo naquele, uma contribuição de polo, só que transladado na frequência, tá? Note que isso que a gente está falando só vale para os polos do R estrela de S, não vale para os zeros. Note que os polos, os zeros, eles são periódicos. Tá? Então tem aquela propriedade. Aquilo que acontece com zeros acontece de ômega S em ômega S, J ômega S em J ômega S. Mas essa questão da multiplicidade dos polos só acontece para os polos. Vamos ver bem o que isso está querendo dizer nessa próxima figura, que foi uma figura que eu estou utilizando aqui do Philips em Nagel, tá? Controle digital. Vamos supor inicialmente que o meu sistema ele tenha o meu sistema R de S ele tenha dois polos complexos conjugados, tá? Esse polo e esse polo. Menos sigma 1 mais J ômega 1, menos sigma 1 menos J ômega 1. Tá? O que a multiplicidade de polos de R estrela de S está dizendo para mim? Essa multiplicidade está me dizendo o seguinte, que se esse sistema tem esses dois polos aqui, no R estrela de S vão aparecer esses dois polos, mais todos os polos deslocados de J ômega S. Ou seja, esse cara aparece aqui, J ômega S depois ele aparece de novo. J ômega S depois ele aparece de novo. Para cima, tá? Na frequência. Lembre que o nosso plano S é assim, ó, J ômega são os eixos da ordenada, a parte real é o sigma. Então, esse polo que está aqui, por exemplo, J ômega S depois, ele aparece de novo, está aqui. J ômega S depois, ele aparece. Então, esses polos, eles se repetem para cima e para baixo no R estrela de S de J, M, ômega S, em que M é um número inteiro. Então, aqui eu tenho 1 ômega S, 2 ômega S, 3 ômega S e assim sucessivamente. Tá? Então, note, para os polos que estão aqui, eles aparecem aqui, né, entre menos J ômega S sobre 2 e ômega S sobre 2, e se repetem para cima e para baixo. Tá? E esse zero que está aqui? Note que não há uma correspondência entre os zeros do R de S e os zeros de R estrela de S. O que a gente está dizendo aqui é multiplicidade. Se eu tiver dois polos do R de S, vai haver entre menos ômega S sobre 2 e ômega S sobre 2, dois polos no R estrela de S. Vai haver outros dois polos entre J ômega S sobre 2 e 3 ômega S dividido por 2. Então, é uma questão de unívoca. Se houver dois polos no R de S, vai haver dois polos dentro dessa região delimitada por ômega S sobre 2. Menos ômega S sobre 2, ômega S sobre 2. E esses mesmos dois polos vão se repetir para cima e para baixo. De J ômega S para J ômega S. Isso é o que diz a multiplicidade dos polos do R estrela de S. Só que isso não vale para os zeros. Não há uma relação unívoca entre os zeros do R de S e o número de zeros que aparece entre menos J ômega S sobre 2 e J ômega S sobre 2. Pode não haver zeros no R de S. E, por causa da discretização, aparecer um S aqui, por exemplo, um zero, por exemplo, em menos J ômega S sobre 2 e J ômega S sobre 2. Então, para os zeros, não vale essa relação unívoca de multiplicidade entre o plano R estrela e o plano R de S. Repetindo, se no R de S houver dois polos, vai haver dois polos entre menos J ômega S sobre 2 e J ômega S sobre 2. Mas essa relação não vale para o zero. O que vai valer para o zero é o seguinte: se houver, depois da discretização, um zero dentro dessa região, esse zero vai se repetir para cima e para baixo, mas não por causa da multiplicidade, sim por causa da periodicidade. Então, a questão aqui de multiplicidade, ela indica para mim se os polos do R de S, eles têm uma relação unívoca com os polos de R estrela de S dentro dessa região, de menos J ômega S sobre 2 a J ômega S sobre 2.
A periodicidade me diz que esses polos que aparecem entre menos j ômega s sobre 2 e j ômega s sobre 2 se repetem para cima e para baixo a uma taxa de j ômega s. Tá? Então esses dois conceitos, eles se aplicam aos polos, mas eles não se aplicam aos zeros. Apenas o primeiro, que é o da periodicidade, se aplica para os zeros. Uma vez que houver um zero dentro dessa faixa, esse zero vai se repetir para cima e para baixo com Jm ômega s sobre 2, como a gente já viu lá na periodicidade, né, do R estrela de S. Um detalhe importante é que se eu fizer a amostragem de forma de que, por exemplo, um polo do R de S caia exatamente em J ômega S sobre 2, o que vai acontecer é que esse polo vai se repetir também para cima e para baixo com multiplicidade, com periodicidade J ômega S. Ou seja, esse polo que está aqui se repete em cima, mas aqui também tem um polo que se repete embaixo. Então, na verdade, aqui, se eu colocar exatamente um polo no meu sistema R de S em J ômega S sobre 2, no meu R estrela de S vão aparecer dois polos aqui em cima, um em cima do outro. Um que vem do R de S e outro que vem espelhado da segunda faixa aqui do R estrela de S. Tá? Então aqui, na verdade, eu não tenho um polo só, eu tenho dois polos um em cima do outro. Tá? Bom, se você observar bem esse mapa aqui do R estrela de S, você vai ver o seguinte, que a despeito da translação de J ômega S para cima e para baixo, o que acontece aqui entre menos J ômega S sobre 2 e J ômega S sobre 2 se repete para todas as faixas de J ômega S para J ômega S. Note que esse zero está aqui em 0 J ômega S e ele aparece aqui de novo em 1 J ômega S. Eu tenho esse polo aqui em sigma 1 mais J ômega 1. Ele vai aparecer lá em cima também em menos sigma 1 mais J, que multiplica ômega 1 mais ômega S. Tá ele aqui. Ou seja, todos os polos que aparecem aqui nesse primeiro trecho do R estrela de S, entre menos J ômega S sobre 2 e J ômega S sobre 2, eles se repetem de J ômega S em J ômega S. Então a informação que está aqui em torno do zero, ou entre, de novo, menos J ômega S sobre 2 e J ômega S sobre 2, aparece também nas outras regiões. Por isso a gente vai dar um nome para essas regiões. A região do plano R estrela de S entre menos J ômega S sobre 2 e J ômega S sobre 2, a gente vai chamar de faixa primária do plano R estrela de S. Faixa primária porque ele contém, ou ela contém, todas as informações que estão presentes em todas as outras regiões do plano R estrela de S. Ou seja, todas as outras regiões são cópias dessa faixa primária. Tudo que tem nessa faixa primária aparece fotografado, por assim dizer, nas outras regiões. Se você observar, as outras regiões, por exemplo, J ômega S sobre 2 a 3 ômega S sobre 2. E menos J ômega S sobre 2 até 3 ômega S sobre 2, negativo nesse caso, a gente vai chamar de faixa complementar ou faixas complementares. E isso vale para todas as faixas complementares de ômega S em ômega S. Porque toda a informação que está dentro dessa faixa primária está dentro das faixas superiores e inferiores. Tá? Então, como a gente está vendo aqui, um polo que apareça no R de S, ele aparece infinitas vezes no R estrela de S. Ele aparece dentro da faixa primária, mas aparece em todas as faixas superiores, infinitas faixas superiores e infinitas faixas inferiores. Portanto, nesse caso aqui, a gente tem um plano R estrela de S que tinha um número finito de polos no R de S, mas que se espelhou no R estrela de S como um número infinito de polos. Isso não é legal. Note que aqui a gente não está falando de um não é legal porque porque a gente forçou esse resultado. Não, isso aqui é fato para um sistema discreto. Quando a gente pega uma função de transferência que tem um número finito de polos e zeros no R de S, vai aparecer um número infinito de polos e zeros no R estrela de S. Tá? Então isso é um problema para a gente. Tá? Bom, agora a gente tem que ver o que é o R de Z
em relação ao R estrela de S, e por que a gente vai usar esse R de Z como sendo o nosso ambiente de trabalho no mundo digital, tá? Vamos pegar, por exemplo, uma função de transferência lá no plano S, contínua, analógica, bacaninha, tá? Que é 1 sobre S mais 1 sobre S mais 2, tá? Se a gente pegar essa R de S e usar aquela fórmula de cálculo do R estrela de S que a gente viu num vídeo anterior, depois de algumas contas, vocês vão ver que vocês vão chegar nisso aí, ó. O R estrela de S é essa expressão 7 que está aí. Vamos tentar calcular os polos dessa função, tá? Olha, os polos dessa função R estrela de S são então os polinômios, os valores de S que zero o polinômio denominador. Como eu tenho um produto de monômios, vamos calcular então os zeros, os valores que zeram este monômio aqui, por exemplo, tá? Ou seja, eu quero saber quais são os valores de S que zeram esse cara aqui, tá? Bom, mas note que quando eu tentar fazer essa expressão aqui, eu vou ter o quê? Que E elevado a TS vai ter que ser igual a E elevado a menos TS, tá? Só que aqui a gente tem um problema. O S é uma variável complexa. Então, E elevado a uma variável complexa é seno e cosseno. Seno de TS mais E elevado a TS, né? Se o S for escrito como um sigma mais J ômega, né? A gente vai ter uma parte real, uma parte imaginária, que quando a gente colocar aqui, elevado isso aqui vai virar uma função complexa de seno e cosseno. E eu quero saber quais são as circunstâncias de seno e cosseno para que isso aqui zere. Note, a gente sabe isso. Quantos são os valores numa função senoidal ou cossenoidal que fazem com que essa função zere? Infinitos. Existem infinitos valores de x que fazem com que a função seno de x zere. Ou seja, quando eu tento calcular a raiz disso aqui, eu vejo que existem inúmeros valores de S, infinitos valores de S, que eu zero essa expressão. Assim como há infinitos que eu zero essa expressão, tá? Ou seja, apesar de eu ter dois polos no plano S, eu tenho dois polos no plano S, um número finito, mas tenho infinitos polos no plano R estrela de S. Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está vendo aqui. Logicamente, como a gente estudou lá no curso de sistemas de controle, ter infinitos polos não é desejável, porque sempre que a gente vai fazer um sistema de controle, a gente vai operar basicamente sobre os polos do sistema, seja discretos, digital ou analógico, contínuo. Só que quando eu tenho infinitos polos, eu vou ter uma dificuldade muito grande, por exemplo, para estudar uma alocação própria para esses polos, porque eles são infinitos. Então, trabalhar com R estrela de S do ponto de vista de controle não é vantajoso. Apesar do R estrela de S ser uma excelente ferramenta de análise do sinal discreto, a gente não tem como utilizar esse R estrela do ponto de vista de controle, porque ele vai me levar a infinitas soluções de polos e zeros. Não vai dar para trabalhar com controle com isso. Então vamos ver o que acontece quando a gente pega e faz aquela mudança de variável. A gente faz o R de Z, ou melhor, desculpa, o R estrela de S quando o E elevado a S, TS é igual a Z. Quando a gente faz isso, o que acontece é o seguinte. A gente está mudando então aqui na nossa expressão, onde tem E elevado a S, TS está virando Z. E aí a gente sai deste resultado e chega neste resultado. Bom, no R de Z, quantos são os polos do meu sistema? São 2. Z igual a E elevado a menos TS e Z igual a E elevado a menos 2TS. Ou seja, quando eu pego aqueles infinitos polos do R estrela de S e faço essa mudança de variável, eu volto no mesmo número de polos que eu tinha no caso R de S. Conclusão. Quando eu faço a mudança de variável, Z igual a E elevado a STS, além de fazer uma mera mudança de variável para sumir com uma exponencial, que está lá no meio de um somatório, e eu não quero escrever exponencial uma galera de vezes, eu estou fazendo uma coisa muito importante. Eu estou garantindo que se existem 2 polos no R de S, vão existir
dois polos no R de Z. Ou seja, eu estou fazendo um matching entre o número de polos do R de S e o número de polos do R de Z. Eu não estou dizendo que os valores dos polos no R de S serão os mesmos valores dos polos no R de Z. Claro que não. Note que aqui o polo é Z igual a E elevado a TE, menos S. O valor é diferente. O que eu estou dizendo é que eu estou garantindo, quando eu faço essa mudança de variável, que o número de polos que eu tenho no R de S, ele se mantenha no R de Z. Mas como que eu consigo isso? Quando eu faço essa mudança de variável Z igual a E elevado a STS, eu estou forçando a minha variável Z trabalhar apenas na faixa primária. Então, quando eu estou fazendo aquele Z igual a E elevado a ST, eu estou matando toda a periodicidade que vai para cima e para baixo e estou analisando apenas essa faixa primária. Eu estou com o olho apenas nos polos e nos zeros que estão nesta faixa primária aqui. Ou seja, o meu Z, a minha variável Z, ela só considera polos e zeros do meu R estrela de S que estão entre menos J ômega S sobre 2 e J ômega S sobre 2. Eu estou perdendo informação nisso? Não, porque eu estou sabendo que todos os outros polos e zeros infinitos que aparecem no R estrela de S são cópias destes que aparecem na faixa primária do R estrela de S, que está virando o R de Z. Então, quando a gente faz essa mudança de variável aqui, além de fazer uma mudança de variável, simplesmente para tornar a nossa escrita mais compacta, na nossa mente tem que estar muito claro que essa mudança de variável ele está restringindo o meu estudo digital, que teria infinitos polos no R estrela de S, para uma faixa primária desse R estrela de S, que contém todas as informações que eu preciso para descrever aquele sistema contínuo original. Se vocês lembrarem bem, isso tem muito a ver aqui com o aliasing, lembra? Quando eu tenho a minha faixa, a minha banda de passagem do meu sinal entre menos ômega S sobre 2 e ômega S sobre 2, isso vai se repetir de ômega S em ômega S. Só que a informação que está entre menos ômega S sobre 2 e ômega S sobre 2 é repetida para as outras faixas. Então ali dentro está toda a informação original que estava no R de S original. Entendeu? Então a gente está fazendo aqui a mesma coisa, ou a gente está mascarando aqui, vamos dizer assim, a nossa filtragem anti-aliasing, por assim dizer, tá? O nosso teorema de Shannon, a frequência de Nyquist, por meio dessa mudança de variável. Então ela não é só uma mudança de variável única e simplesmente. A gente está usando dessa mudança de variável para sair de uma condição em que o R estrela de S, que é o que representa a condição, o sinal discreto, como tendo infinitos polos e infinitos zeros, para uma análise em que a gente está olhando apenas para aquele quadradinho, para aquele menos J ômega S sobre 2 até J ômega S sobre 2, que tem toda a informação que eu preciso para descobrir o que aquele sistema R de S era antes de ser discretizado. Note que as coisas aqui agora começam todas a fazer sentido e todas a se misturarem do ponto de vista conceitual, tá? Então é muito importante que, se você não entendeu bolufas do que eu falei aqui, volta nos vídeos anteriores. Porque esse resultado é a soma de tudo que a gente viu até agora. Então, o que vai acontecer é que, como eu tenho dois polos no plano de R de S espelhados como dois polos no R de Z, eu posso reutilizar técnicas de análise dos polos do R de S, do plano S, no plano Z, claro, guardadas as proporções de que os polos no R de Z não têm os mesmos valores, eles são mapeados de alguma forma no plano R de Z, tá? Muito importante dizer que este resultado, eles só valem para os polos. Se houver um zero no R de S, isso não quer dizer que vai haver um zero no R de Z. Se não houver zeros no R de S, isso não quer dizer que não vai haver zeros no R de Z. O que isso que eu estou fazendo aqui mostra que, se houver dois polos no R de S, haverá dois polos no R de Z. É só isso que eu estou dizendo. É uma unicidade entre polos. Só isso.
Note que se eu tenho M polos em R de S, isso vai me refletir em M polos no R de Z. Ou seja, essa similaridade torna para mim o estudo do meu sinal digital ou do meu sistema digital em R de Z muito melhor para fazer, por exemplo, do que no R estrela de S. E aí pode haver aqui uma pequena confusão, professor, por que isso aqui não é tão bem descrito, por exemplo, quando a gente está lá fazendo o curso ou os nossos conceitos de processamento digital de sinais? Por que isso Por que você escolheu dizer isso aqui nas nossas notas de controle digital? Isso por uma questão pedagógica. Porque aqui em controle digital, esse resultado é fundamental. Eu preciso entender isso porque eu preciso trabalhar com os polos. Eu preciso posicionar polos aqui em controle digital. Lá no estudo de PDS, isso não era uma demanda tão importante assim. Então eu posterguei essa análise do R de Z em função do R estrela em processamento digital de sinais para aqui em controle digital, porque eu acho que agora, depois de eventualmente você já ter visto os vídeos lá de processamento digital de sinais, você está mais maduro para entender isso que eu estou falando aqui. Tá? Muito bem, professor, mas aonde que a gente usa então isso tudo que você está falando? Você, fazendo um resumo, né? Pegou o nosso sistema RDS, discretizou ele, fez ele virar um R estrela de S, me apresentou uma galera de propriedades desse R estrela de S, como que eu vejo isso, como que eu interpreto o meu sinal discreto por meio dessas propriedades. Finalmente você fez uma melhor interpretação de o que é essa mudança de variável do R estrela de S do R de Z. Entendi, compreendi, então no R de Z vai ser onde a gente vai trabalhar no mundo digital. Mas por que a gente viu então o R estrela de S? Bom, a gente viu o R estrela de S porque ele me dá as propriedades. É no R estrela de S que eu entendo a coisa. Não adianta eu tentar falar de filtro anti-aliasing se eu não falar do R estrela de S, porque no R de Z isso não aparece. Só aparece um pedaço do R estrela de S. Então não adianta eu falar de não adianta eu falar de repetição na frequência aqui. Repetição na frequência aqui eu falo é lá no R estrela de S. Multiplicidade de polos eu não falo aqui. Multiplicidade de polos eu falo é lá no R estrela de S. Então o R estrela de S me dá o conceito, os fundamentos da discretização. Mas a forma para trabalhar vai ser para a gente aqui em controle digital, assim como também ela é lá em processamento digital de sinais, o R de Z. Por quê? Porque fica mais fácil manipular as coisas matematicamente. Tá? Então agora nós vamos usar esse conceito para trabalhar com o sistema digital. E o nosso sistema digital, aqui em controle digital, ele vai ter mais ou menos esta cara aqui da figura 4.1 do Philips. Eu tenho um sinal EDS contínuo, que eu vou passar por um amostrador, chave, abre e fecha, de tempo de amostragem TS. Então, de TS em TS, essa chavinha fecha. Isso vai me dar origem a uma sequência de pontos E estrela de S, que é uma quantidade de pontos, é uma galera de pontos discretos, tá? Cuja transformada de Laplace dele a gente já definiu, a gente já calculou, é o E estrela de S. Aí esse E estrela de S eu faço alguma coisa com ele lá no meu computador. Eu filtro, faço controle, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Preciso voltar com esse E estrela de S contínuo de novo. Por quê? Porque eu vou pegar esse dado que está lá dentro do meu computador e vou aplicar numa planta, num carro, num motor, enfim. Então não dá para aplicar pulsos no motor. Eu preciso fazer isso virar contínuo. A gente já viu qual que é o caminho de volta. O caminho de pegar o sinal discreto e fazer virar contínuo. É o ZOH. O nosso ZOH ele é dado por essa função de transferência. E elevado a menos E elevado a menos TS sobre S. A gente já tem visto essa função de transferência muitas vezes. Só depois desse ZOH é que eu tenho um sinal contínuo que eu posso aplicar no GP de S, que é a minha planta, que vai dar origem a uma saída contínua. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? É que essa aqui é a estrutura básica de um sistema de malha aberta digital para a gente aqui em controle digital. Eu sempre vou ter um sinal contínuo que eu vou amostrar para ele ficar discreto, para eu fazer alguma coisa com esse sinal discreto, para depois eu pegar esse sinal discreto e transformar ele contínuo de novo por meio do ZOH, para depois eu aplicar no meu caso, na minha planta contínua. Eu tenho que fazer essa ida e essa volta. Tá? Então, esse ZOH aqui, ele tem uma interface entre o mundo contínuo e o mundo discreto.
Ele que pega esse sinal discreto, faz uma conta e transforma esse sinal em um sinal contínuo. Então, nesse ZOH aqui, eu tenho partes que vêm do mundo contínuo, partes que vêm do mundo discreto. Tá? Então, vamos ver como que é isso aqui pra gente. Tá? Eu tenho aqui, então, o E de S amostrado, E estrela de S, e eu tenho um G de S que ele já tem essas duas partes juntas. Ele tem o ZOH, que pega a parte discreta e faz virar contínua, e a planta. Então esse G de S aqui para mim, ele está sintetizando, ele está aglutinando o ZOH e a planta. Bom, o primeiro bloquinho aqui, como eu disse, é o retentor de ordem zero, antecedendo a planta contínua. Como no caso discreto, esses dois blocos são indissociáveis, tá? Eles sempre vão... Geralmente a gente aglutina eles em um único bloco. Eu nunca vou poder pegar um sinal discreto e colocar numa planta G de S direto. Sempre que eu for fazer isso, eu tenho que ter o ZOH. Ou seja, sempre que eu tiver um bloquinho E estrela de S na frente de um G de S, eu sei que aqui nesse bloquinho, bem no comecinho dele, tem um negócio chamado ZOH de S. Tá? Então esse G de S já compõe o que é a planta e o que é o ZOH de S. Não se esqueçam que eu nunca posso pegar esse E estrela de S e ligar direto no meu motor. Não vai funcionar. Tem que ter lá o meu retentor de ordem zero. Tá? Bom, vamos ver então como é que a gente obtém o C estrela de S, né, em função do E estrela de S nessa figura aqui, tá? Então eu tenho o E de S, tenho o E estrela de S. Como que eu caracterizo esse C de S aqui em função desse E de estrela de S? Bom, o C de S pra gente vai ser o G de S vezes o E estrela de S, certo? Olha aqui, ó. C de S é igual a G de S, é a estrela de S. Eles estão em série. Bom, vamos tomar então o C estrela de S. Vamos amostrar o C de S. Tá? Olha, amostrar o C de S é aplicar aquela fórmula alternativa que a gente tinha lá, tá? Então é pegar aquela fórmula da transformada de Laplace alternativa para a gente calcular o C estrela de S. Então isso aqui vai ser 1 sobre TS, somatório de n igual a menos infinito a infinito, de C, S mais J, N ômega S. Olha, só que isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a essa expressão G de S é estrela, amostrado, tá? Sempre que eu usar daqui para frente essa expressão estrela, eu estou dizendo que eu estou ou pegando um sinal que já está amostrado, ou eu estou usando isso como um operador para aquilo que está interno, dizendo eu quero amostrar o que está dentro dessas colchetes, tá? Então G de S é estrela de S, estrela. Bom, mas isso é igual ao quê? Olha, C estrela de S é igual a 1 sobre TS, somatório de n igual a menos infinito a infinito, do quê? Do que está aqui dentro com o seu argumento. Olha, isso aqui é igual a isso aqui, mas isso aqui está trasladado de mais Jn ômega S. Bom, então isso aqui é GS mais Jn ômega S, é estrela de S mais Jn ômega S. Bom, mas pelo teorema da periodicidade, a gente já viu que o E estrela de S, ele é igual ao E estrela de S mais Jn ômega S. Ou seja, esse termo que está aqui dentro, ele é igual ao E estrela de S. Isso que já veio da propriedade da periodicidade, que a gente viu no vídeo anterior. Portanto, o C estrela de S é igual ao E estrela de S, que ele está fora do somatório, porque ele já não depende mais do N. Então, o E estrela de S cai fora. 1 sobre TS, somatório de N igual a menos infinito a infinito, de G S mais Jn ômega S, que é igual ao G estrela de S. Portanto, quando eu pegar esse C estrela de S aqui e passar para C de Z, Z é igual a E elevado a ST. S, né? E elevado a STS. E estrela é igual a E de Z e G estrela é igual a G de Z, a gente vai ver que sempre que eu tiver um sinal discreto aplicado a uma planta que tem o ZOH antes, tá? Sempre que eu tiver essa sequência aqui, E estrela vezes um G de S que tem um ZOH aqui, o sinal amostrado que está na frente aqui, ou a amostragem do sinal contínuo que está aqui, vai ser igual E de Z vezes G de Z. Tá? Então a gente reconstituiu aquele formato geral da nossa malha aberta de controle, de sistemas de controle, do jeito que a gente queria. Quando eu tenho um E de S na frente do G de S, o C de S vai ser igual ao G de S e E de S.
quando eu tenho o E de Z na frente do G de Z, o C de Z vai ser o E de Z vezes o G de Z. Mas note que isso só acontece porque esse sinal discreto vai topar com Z ou H para fazer o que discreto virar contínuo para aplicar na planta. Tá? Então, de novo, sendo muito enfático nisso, esse G de S aqui não é a sua planta. É a sua planta com Z ou H aqui já na cara dele para fazer o sinal discreto virar contínuo, para aí sim aplicar no seu motor, no seu Arduino, no seu foguete, no seu carro, qualquer coisa que seja. Tá? Então esse resultado é muito importante. A nossa função de transferência de malha aberta nessa condição, C de Z é igual a E de Z, G de Z. Tá? Então essa função de transferência discreta de malha aberta, muito similar ao nosso caso lá, contínuo. Bom, só que eu ainda estou numa enrascada, né? Eu tenho que calcular esse G de Z. Note que o meu G de Z, mais uma vez, é a transformada Z de G de S. Só que a transformada G de S é a transformada Z de 1 menos E elevado a menos TS sobre S vezes GP de S. E eu tenho que calcular esse G de S aqui porque eu preciso dele para obter a malha aberta, que é o G de Z. Então, o nosso primeiro passo é fazer o nosso próximo passo, me desculpe, é fazer o cálculo do G de Z. Como que eu faço para obter o G de Z a partir do que eu tenho? Tá? Note, eu tenho aqui, então, o cálculo da transformada Z do conjunto planta mais EOH. Só que a gente já sabe, careca de saber, né? Cair nos dentes já de saber que o ZOH de S é igual a 1 menos E elevado a menos TS vezes S sobre S. Tá? Então, vamos considerar o ZOH precedendo a planta GP de S para formar aquele conjunto planta mais ZOH, tá? Então, G de S é igual a 1 menos E elevado a menos TS S sobre S vezes GP de S. Aí eu vou pegar e vou reescrever isso de uma forma diferente. Eu vou pegar esse S que está aqui e vou colocar em GP de S. Então, GP de S sobre S, que multiplica o que está aqui no numerador. 1 menos E elevado a menos TS sobre S. Bom, mas note que esse 1 menos E elevado a menos TS aqui está aparecendo alguns termos de um somatório de um número discreto, né? De uma sequência discreta. Se você observar, olha só, E elevado a menos TSS, ele tem o formato de um sinal discreto escrito por F estrela de S, você concorda? Para ver isso, basta ver o seguinte, olha, esse F estrela de S aqui é igual ao quê? F de 0, 1, E elevado a menos 0 TS 0. Então, 1. Então, o F estrela de S seu, o primeiro vale 1. Mais, ou menos nesse caso, F de 1, que vale 1, menos 1. Então, 1 menos 1 é elevado a menos K TS vezes S. Então, K é igual a 1. Então, 1 menos E elevado a menos TSS. Então, isso aqui tem uma cara de uma F estrela de S. Tá, mas é uma F estrela de S que só tem 2 pontos, né? Só tem esses 2 pontos discretos. Ok, concordo contigo. Mas ela não deixa de ter um formato de F estrela de S. Ela tem o mesmo formato de F estrela de S. É um F estrela de S dado por esses 2 termos aqui. Ok? Então, eu posso reescrever esse termo aqui, por enquanto, como sendo F estrela de S. Calma, vai ficar mais claro por que eu estou fazendo isso. Tá? Então, eu vou pegar G de S igual a GP de S sobre S vezes esse F estrela de S aqui, que é exatamente esse pedacinho aqui, que eu estou supondo, ou eu estou assumindo, ou eu estou afirmando que ele tem o formato de um sinal discreto. Tem mesmo, né? O formato ele tem. Só que eu ainda preciso saber que tal de sinal discreto é esse. Bom, então, note, eu tenho a mesma situação que eu tinha lá no cálculo do C de S, né? Olha aqui. No C de S, eu tinha G de S vezes um E estrela de S. E depois de fazer todas as contas, eu cheguei à conclusão que isso aqui me dá C de Z vezes E de Z, a transformada de G de Z. Então, o G de Z vai ser igual ao quê? A transformada dessa parte contínua aqui, né? Que é exatamente o GP de S, vezes F de Z, que é essa parte discreta aqui. Então, G de Z é igual a transformada Z de GP de S sobre S e F de Z. Só que o que é o F de Z?
Olha, o f de z é pegar nessa f estrela de s que eu defini como sendo 1 menos e elevado a menos ts vezes s e mudar a variável z igual a e elevado a s ts. Isso aqui vai me dar 1 menos e elevado a menos 1. Então, o meu f de z, quando o meu f estrela de s é igual a isso, desculpe, é igual a 1 menos z elevado a menos 1, que é igual a z menos 1 sobre z. Portanto, a g de z, o cálculo da transformada z da minha planta com z ou h, ela é dada por esta expressão. Z menos 1 sobre z vezes a transformada z da GP de S, a sua planta, dividido por S. Note que, como a gente esperava, a transformada z do ZOH mais a planta, ela tem uma parte discreta e uma parte contínua. Por quê? A parte discreta é aquela parte do ZOH que faz a sua planta, que é o seu sinal que era discreto, virar contínuo. Então tem essa parte discreta aqui. E também na transformada Z da planta tem a parte contínua dessa etapa do ZOH. Note que o ZOH tem duas contribuições. Ela tem uma contribuição discreta e uma contribuição contínua. Claro, você está pegando um sinal que é discreto e fazendo ele virar contínuo de novo. Então o ZOH tem que ter esses dois aspectos envolvidos. E de fato isso aparece aqui. A parte discreta ela é vista como esse z a menos 1 sobre z, que é exatamente aquele f estrela que aparece, né, que a gente definiu ali no meio do caminho. E a parte contínua é o quê? É a sua planta dividido por s. Então a transformada z da sua planta com o ZOH é sempre z menos 1 sobre z multiplicado pela transformada z da função de transferência da sua planta dividido por s. Você não pode esquecer desse s. Tá? Então, g de z é igual a z menos 1 sobre z, a transformada z de GP de S sobre S. O melhor jeito de não esquecer isso aqui é fazer muito exercício, tá? Quanto mais exercício você fizer, menos você esquece isso aqui. Tá? Então essa fórmula a gente vai usar até terminar o curso daqui pra frente. Ela vai ser fundamental pra gente. Tá? Então, de novo, a malha aberta do meu sistema formado por C de Z igual ao sinal discreto de entrada, E de Z, vezes o G de Z do conjunto planta mais EOH, vai ser dado por isso aqui, ó. G de Z é igual a Z menos 1, Z sobre a transformada Z de GP de S sobre S, vezes E de Z, que a transformada Z do seu sinal discreto original vai te dar a transformada Z do seu sinal de saída na malha aberta. Tá? Valeu, pessoal. É isso aí. Aquele abraço. Até mais.